Gênesis capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Versículo 1. Dentre as cidades que Nimrod fundou, uma delas foi Babel. Ali, os habitantes iniciaram a construção de uma torre que, segundo eles, alcançaria o céu, desafiando a ordem de Deus de povoar a terra e pondo em dúvida a sua promessa de nunca mais destruí-la com um dilúvio. Até então, a humanidade falava um só idioma, mas Deus, vendo o que ia no coração dos homens, confundiu a linguagem deles, de forma que todos tiveram que se dividir conforme a sua língua e cessar seus planos de edificar a torre e a cidade. Babel significa confusão, pois o povo havia dado as costas para Deus. A diversidade de idiomas foi uma consequência do pecado, que faz separação não somente entre o homem e Deus, mas também entre o homem e seus próprios semelhantes. Hoje, existem cerca de 7.000 idiomas e dialetos no mundo. Certamente, houve uma tremenda confusão quando a conversa na cidade resultou em milhares de línguas diferentes. Cada qual tentava encontrar alguém que lhe compreendesse, e os edificadores e simpatizantes daquela inacabada construção tiveram que reconhecer que foi o poder de Deus que fez aquilo. Por outro lado, a descendência de Sem frutificou para a glória de Deus. As gerações que se seguiram proporcionaram à geração de Abrão a verdadeira educação que concede ao homem o privilégio de conhecer a Deus. E mesmo diante de que Sarai era estéril, não tinha filhos, a confiança que o patriarca tinha no Senhor lhe conferiu o ilustre título de pai da fé. Os habitantes de Babel tiveram de procurar reconhecer a voz daqueles que falassem seu próprio idioma em meio a uma multidão em que todos falavam ao mesmo tempo. Abrão reconheceria a voz daquele que criou os idiomas numa audiência particular com o Eterno. Quando depositamos a nossa confiança nas vozes desta terra, o resultado sempre será confusão e decepção. Colocar ideias humanas acima da vontade de Deus gera frustração e acaba por fechar o coração para os apelos do Espírito Santo. O Senhor deseja falar conosco e nos revelar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ouvir a voz de Deus não foi um privilégio apenas para Abraão e os profetas, mas continua sendo um privilégio para todo aquele que o conhece, pois está escrito: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, versículo 14. Que possamos confiar plenamente no Senhor e seguir na sua direção, edificando a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, e jamais seremos confundidos. Vigiemos e oremos. Bom dia, ovelhas do bom pastor. Rosana Garcia Barros.